Ok, gente, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula. Hoje falar sobre a preparação do solo, aí dando continuidade ao que nós já tínhamos, tratado sobre solo, né? Ok? Então vamos direto aí para o nosso livro digitalizado. Eu vou com o meu livro aqui, você com o seu. O livro, ele não é para ficar guardado, o livro não é para fazer peso na mesa. Ele não é para colocar de enfeite no armário, ele é para ser usado, ser lido. Então, por isso que eu faço questão de estar usando, quando nos slides, as imagens do livro e agora com o livro digitalizado, o próprio livro para você acompanhar. Ok? Então, vamos lá, prepara seu livro e vamos para a nossa aula. Vou preparando aqui minhas canetinhas, né, para na hora que for preciso, né, eu ir marcando. Então, vamos lá. Preparação do solo, né? O aumento da população humana tornou necessário a produção de quantidades cada vez maiores de alimento, né? Existia um cara, alguns séculos atrás, ele chamava Thomas More, e ele defendia que quando a gente chegasse agora nesse período nosso, não teria alimento suficiente para alimentar a todos, né? Thomas Malthus, né? Desculpa, né? E ele dizia que não teria alimento suficiente para alimentar toda a população. E ele se enganou. Mas por quê? Porque naquele período dele não se produzia alimentos como produz hoje. Não existiam os recursos para preparar a terra para que ela produzisse. Hoje em dia nós temos recursos, temos as tecnologias para a terra produzir muito mais do que há um século, há 50 anos atrás. Ok? Com isso, a vegetação original das florestas e de outros ambientes foi sendo destruída para dar lugar ao quê? Cultivo de plantas comestíveis e a criação de animais, que no caso da criação dos animais é o que acontece muito aqui na Amazônia, onde derruba-se a floresta para montar pasto, né? E a terra é da união, ou seja, de todos nós. A maioria, gente, eu sou capaz de afirmar que 50% tô jogando baixo aí, né? 50% de todas as terras de fazendeiros, criador de gado aqui no Brasil, eram terras da União. Desculpa, eram terras da União, onde tinham floresta, alguém foi lá, desmatou, inventou um documento e foi criar gado. A grande verdade é essa. Ok? Mas vamos lá. Hoje o desmatamento é feito com máquinas, tratores, serras, por exemplo, ou com fogo, que causam uma série de problemas e ainda pode resultar em queimadas sem controle. Isso aqui é o que a gente tem visto aí em relação ao desmatamento, né? Desenfreado, avançando sobre a floresta e o pior, não para produzir alimentos, mas para acumular terras na mão de um ou de outro aí. Além disso, muitas vezes a atividade agrícola é feita de uma forma não apropriada, né, incorreta. E depois de alguns anos de produção, os solos o que se esgotam, não conseguem mais produzir. Ou seja, não consegue mais reter e fornecer nutrientes, né, ou seja, e produzir, né, consequentemente. É necessário para as plantas, né? Para preservar o solo e garantir boas colheitas são necessários certos o quê? Procedimentos que devem ser orientados por profissionais como os agrônomos. Quem são os agrônomos? Olha aqui, ó. São especialistas em agronomia, a ciência que estuda o cultivo do solo, né? Então, não só os agrônomos, como também os biólogos, né? Porque eles conhecem as plantas, os animais, né? Inclusive os animais que vivem no solo, e engenheiros ambientais, né? Entre outros. Vamos ver alguns desses procedimentos.
Então vamos lá. Primeiro, em relação à terra, né? Vamos lá. Quando o solo está muito compacto e duro, pode ser necessário arar ou lavrar a terra. O que é arar? É passar essa máquina aqui, ó, gente. Antigamente essa máquina era puxada por um cavalo, né? Só que não tinha esse peso todo. Hoje em dia o arado ele é puxado por um trator, né? Vamos lá. Ela é revolvida, ou seja, remexida, né? A terra pelo arado ela é revolvida ou remexida com auxílio do arado. Essa máquina escava, corta e revolve o solo até que ele fique o quê? Fofo e poroso, né? Aqui, ó, a história dos arados aqui. Os primeiros arados surgiram por volta de 5.500 a.C. na Mesopotâmia e consistiam em varas de madeiras puxadas por bois. Essas varas abriam no solo fendas, onde eram colocadas as sementes. Por volta do século III a.C., os chineses se valiam de um arado com lâminas de ferro mais eficiente. Ok. Então está aqui o arado mais moderno. Vamos lá. No entanto, em locais de clima tropical, como em algumas regiões do Brasil, a aração deixa o solo muito exposto ao calor do sol e à ação da chuva. Por isso, hoje a técnica mais utilizada e conhecida é conhecida como plantio direto, ou seja, sem aração, sem precisar isso aqui, né? A semente é colocada em pequenos sulcos ou buracos e boa parte do solo deve ficar coberta com palha seca ou restos de vegetais para a plantação anterior, da plantação anterior, né? Por exemplo, gente, o soja, né? O soja, depois que eles colhem o soja, eles levam o soja, né? E a palha eles jogam de volta no solo. Por quê? Porque aquela palha ela vai proteger o solo do sol, né? E aí, nesse momento, o solo está pronto, por exemplo, para receber a semente do milho, né? Sem precisar arar. Esse procedimento diminui o impacto do quê? Da água da chuva no solo e o protege da ação de quê? Direta dos raios solares, ajudando a mantê-lo o quê? Úmido, né? Com essa de deixar a palha do plantio anterior, né? Ok, então vamos falar sobre os nutrientes, né? O que são os nutrientes, gente? Os nutrientes, gente, são os alimentos, né? Da mesma forma como nós nos alimentamos, como quando alguém de nós está mal alimentado, as pessoas dizem que esse indivíduo está subnutrido, né? Desnutrido. Então, da mesma forma, o solo fica desnutrido, né? Subnutrido. Por quê? Porque ele precisa de nutrientes, né? Então, vamos lá. Uma análise feita em laboratório pode indicar também a necessidade de quê? De adubação, né? Isto é, de acrescentar o quê? Acrescentar nutrientes que estão o quê? Em falta no solo. A adubação é necessária, por exemplo, após muitas o quê? Colheitas, né? Colheitas é o quê? Muitas vezes foi colhido soja, né? 1, 2, 3 vezes. Aí eles vão lá ver se precisa colocar algum nutriente naquele solo. E ele serve para quê? Para repor sais minerais que as plantas retiram do solo. Porque o solo, se ele é só retirado e nada se põe, né? Todo ano tem colheita. Então, esse solo tem que ser adubado, né? A adubação pode ser feita com fertilizantes sintéticos, ou seja, produzidos industrialmente, ou adubação mineral ou inorgânica. Esses adubos são, em geral, uma mistura de substâncias que contêm principais nutrientes necessários para plantas. E quais são esses nutrientes, gente? Nós temos o nitrogênio,
nós temos o potássio. Inclusive, nós falamos sobre o ciclo do nitrogênio no solo, né? Nós temos o fósforo, nós temos entre outros, nós temos o ferro, entre outros, né? Existem também a adubação orgânica, com restos de vegetais, como folhas, galhos, né? Cascas de arroz, etc., né? Farinha de osso, né? Farinha de osso, estrume de animais, que é o cocô, né? Do boi, do cavalo, do porco, da galinha, que se transformam em humus, né? Pode ser usado também o humus produzido por minhocas, mas isso numa proporção bem menor, né? Porque as minhocas não são capazes de produzir humus suficiente para distribuir em grandes propriedades, né? Elas são importantes para o quê? Para a fertilidade do solo, para que o solo possa produzir, né? Pois comem o quê? O esterco e restos vegetais. E os resíduos de uma digestão formam o quê? O humus da minhoca, que é o cocô da minhoca. Um adubo rico em nutrientes. Além disso, as minhocas também o quê? Constroem túneis que facilitam a circulação de ar e a infiltração da terra. Gente, aqui está o solo, né? A minhoca, ela vai cavando, ó, e ela forma o quê? Os caminhozinhos dela, né? E aí o que acontece? Esses caminhozinhos dela aqui, dentro da terra, né? Essa rede de caminhos das minhocas, elas são responsáveis por quê? Quando no momento que chove, né? A água cai sobre essa terra aqui, ó, e ela vai usar esse buraquinho da minhoca para penetrar no solo, né? Levando sais minerais, levando os nutrientes que a água vai arrastando, né? E também para levar o quê? O oxigênio. Ok? Desculpa pelo desenho, mas é só para representar. Então vamos lá. Os adubos orgânicos têm a vantagem de tornar o solo mais o quê? Poroso. E além disso, de facilitar o desenvolvimento de micro-organismos decompositores que são fundamentais para o solo, né, gente? Gente, nesse momento está passando mais um carro de som, que aqui é no mínimo 5, 6 por turno. Fraldinha 24,990. Venha para o comércio dos chatos. Aqui a gente faz mais barulho. Pronto, vai embora. Aqui a adubação excessiva, né, traz problemas o quê? Ecológicos, pois o adubo pode ser carregado pela água para ambientes aquáticos, causando o quê? Desequilíbrio neles, né? Desequilibra, né? A gente sabe que a natureza ela vive em equilíbrio, né? Tudo na sua quantidade certa. Se uma quantidade é maior ou menor, desequilibra. No caso dos adubos sintéticos, esse problema em geral é o que? Mais grave, pois eles são levados pela água com muita facilidade. De qualquer forma, o uso de adubos deve ser sempre feito de acordo com a recomendação de agrônomos ou outros profissionais da área, como por exemplo, biólogos. Aí nós temos aqui o trator, né? Revolvendo a terra e aplicando adubo mineral. E aqui adubo orgânico feito com humus produzidos pela minhoca, né? E agora, para fechar, nós vamos falar sobre a água, a importância da água para o solo, né? Em regiões secas, né, onde não há chuva suficiente para manter o solo úmido, muitas vezes é necessário regular o suprimento de água por meio de canaletas, esguichos ou outros recursos. Esse recurso é chamado irrigação, né? Outras vezes, ao contrário, é preciso retirar a água que está em excesso. Tem alguns terrenos que tem água em excesso, então você tem que buscar uma forma de retirar, né? Construindo valas ou canais de drenagem. Essa drenagem é a retirada da água, né? Lembre-se de que sem água as plantas não crescem, né?
as plantas precisam da água e também dos nutrientes para crescer. Mas o excesso dela diminui a circulação do quê? Do ar. Aí a planta praticamente morre afogada, né? E prejudica o desenvolvimento de muitas espécies vegetais. Aí aqui as figuras 2, 11 e 2,12 mostram, respectivamente, uma área em que se fez irrigação e outra que se faz drenagem. Então essa aqui, né, com irrigação. E essa aqui se fazendo drenagem, ó, fez uma cava, né, uma vala, que ela é abaixo do nível da plantação e a água vai escorrer toda para ela, né? A agricultura consome cerca de 70% da água doce disponível do mundo. Então a gente usa mais água para a agricultura do que propriamente para beber e banhar. E avanços tecnológicos da irrigação, né? Como as técnicas de gotejamento, a água é aplicada de forma pontual na superfície do solo. A aspersão, que são jatos d'água lançados ao ar que cai sobre a cultura em forma da chuva, ajudam ao quê? Reduzir o consumo. E são técnicas que estão ajudando a diminuir o consumo de água, né? Então, gente, está aí nossa aula, 16 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, mais que isso, tenham aprendido, né? Tenham captado a mensagem, né? E a gente convida vocês, né, para me seguir nesse YouTube na qual vocês estão agora, né? No YouTube do Xerxes Aguiar e no meu Instagram, XerxesX2, né? Ou pesquisa Xerxes Aguiar no Instagram e você vai me seguir, ok? Valeu, grande abraço, até a próxima.